Quem tem como rota as rodovias estaduais que cortam o município de Campos dos Goytacazes precisa contar com a sorte para não sofrer acidentes. São diversos problemas sem solução há anos. Buracos, falta de sinalização e de manutenção são alguns deles. Na RJ 216, que liga o município à praia de Farol de São Tomé, essa ponte tem chamado a atenção de quem passa pela localidade de Donana. A estrutura está comprometida e corre o risco de desabar. Nesta RJ, conhecida como Estrada dos Ceramistas, a situação também é precária. A rodovia foi planejada para escoar a produção das cerâmicas na região, mas com a chegada do Porto do Açu, caminhões com cargas bem mais pesadas trafegam pelo local. Sem a conservação constante, o resultado não poderia ser diferente. Existe uma dinâmica, de aperfeiçoamento da malha viária. Ela precisa, com o passar do tempo, ser adequada e, digamos assim, a melhoria constante, ela faz com que essa adequação custe menos. Porque, afinal de contas, sempre a alegação principal é a falta de recursos para melhorar, Na RJ 208, as péssimas condições de uma ponte contribuíram para a morte de 7 pessoas, entre elas 6 crianças, no dia 14 de dezembro. O carro onde elas estavam caiu no Rio Preto. A passagem é muito estreita e não havia sinalização no local. Poucos dias depois da tragédia que abalou a comunidade, o DR sinalizou o local. Porém, as pistas continuam sem acostamento e a ponte ainda não possui muretas de proteção. Acontece que quando você não tem uma conservação efetiva, começa a haver a questão da manutenção. Com isso, o gasto aumenta e você começa a perceber que aquilo que para nós, usuários comuns, são os buracos, são as depressões na pista, justamente a falta de sinalização. Isso tudo gera insegurança e, consequentemente, acidentes. Para quem precisa pegar estrada no fim do ano, seguem algumas orientações. Devido ao grande índice de chuvas que aconteceram no mês de dezembro, a falta de conservação das nossas rodovias se tornou potencialmente perigosa, com a abertura de novos buracos, estreitamento de pista, algumas placas foram derrubadas. A gente tem que entender que as margens da rodovia estão encharcadas, então há o perigo ainda de deslizamento. Então todo condutor deverá redobrar a sua atenção quando forem fazer suas viagens. Inúmeros acidentes poderiam ser evitados se as estradas estivessem em boas condições. O motivo alegado para a falta de conservação e manutenção das vias estaduais, em muitos casos, é a falta de verbas. O especialista diz que se houvesse uma conexão entre poder público e universidades, seria possível reduzir os custos de obras e reparos. Nós temos, por exemplo, aqui mesmo, dentro do nosso município, diversas entidades, diversas escolas, com estudos interessantíssimos sobre vários fatores. No caso específico de estradas de rodagem, eu posso citar um para você, que é a utilização de uma matéria-prima abundante que a gente tem na região, que é fonte nossa de renda, que é a cana-de-açúcar, e a utilização de um resíduo da cana-de-açúcar, que é o bagaço de cana, na composição da massa asfáltica. Isso barateia de sobremaneira o valor, que é gasto para a utilização desse material, que é um material caro. Quanto mais os governos e as empresas se aproximarem das instituições, não existe, do meu ponto de vista, nenhuma desvantagem. Só existe vantagem para todos nós.